Judas viu que o mal que Alcimo e seus cúmplices faziam aos filhos de Israel era pior ainda que o mal praticado pelos gentios. Por isso, percorreu ele toda a terra da Judéia até as fronteiras, vingando-se dos traidores e impedindo-lhes a volta ao país. Vendo Alcimo que Judas com os seus eram mais fortes e reconhecendo sua impotência em lhes resistir, refugiou-se junto do rei e acusou-os dos piores crimes. O general sírio Nicanor. O rei enviou Nicanor, general eminente, que detestava e odiava Israel, com ordem de exterminar o povo. Nicanor partiu para Jerusalém com um numeroso exército e mandou levar a Judas e a seus irmãos falsas palavras de paz. Que não haja guerra entre vós e mim. Chegarei somente com um punhado de homens para te ver como amigo. E, com efeito, ele chegou e saudaram-se pacificamente, mas seus soldados se achavam prontos para se lançarem contra Judas. Todavia, Judas estava a par dos desígnios pérfidos de Nicanor e afastou-se dele, recusando vê-lo de novo. Reconheceu Nicanor que seu projeto fora descoberto e propôs a Judas uma batalha perto da Cafar Salama. Foram mortos do seu exército 500 homens e o resto fugiu para a cidade de Davi. Após o combate, subiu Nicanor ao monte Sião, e sacerdotes saíram do templo com anciãos do povo para saudá-lo em espírito de paz e mostrar-lhes o holocausto que se oferecia pelo rei. Ele, porém, escarnecia deles, dirigia-lhes mofas, desprezava-os e falava-lhes com desdém, jurando em sua ira: se Judas não me for entregue imediatamente com seu exército, afirmo logo que estabelecer a paz, retornarei e lançarei fogo a esta casa. Partiu depois todo enfurecido. Então os sacerdotes entraram e, em pé diante do altar e do templo, choraram, dizendo: fostes vós que escolhestes este templo, para que se invoque nela vosso nome e para que ela seja uma casa de súplicas e orações pelo vosso povo. Tomai vingança deste homem e de seu exército, e que eles caiam sob o golpe da espada. Lembrai-vos de suas blasfêmias e não permitais que eles vivam. Saiu Nicanor de Jerusalém e acampou em Bet-horon, onde um exército sírio se lhe ajuntou. Judas acampou em Adasa com 3.000 homens e começou a rezar nestes termos: quando os soldados enviados pelos reis da Síria vos blasfemarem, apareceu vosso anjo e matou 185.000 homens dentre eles. Do mesmo modo, exterminai hoje este exército aos nossos olhos, para que os outros saibam que Nicanor insultou o vosso templo, e julgai-o segundo sua perfídia. Chocaram-se os exércitos no dia 13 do mês de Adar, o de Nicanor foi vencido, e ele foi o primeiro a tombar na luta. Assim que as tropas de Nicanor viram que ele fora morto, largaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram durante o dia todo, desde Adasa até Gazara, e fizeram soar as trombetas dos sinais. E saíram então os habitantes de todas as aldeias da Judeia e dos arredores para cercar os fugitivos. Eles voltaram de encontro a eles e caíram todos sob a espada, e não sobrou nem mesmo um dentre eles. Os judeus apoderaram-se dos seus despojos e provisões, cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita que ele orgulhosamente estendera e suspenderam-nas à vista de Jerusalém. E
Alegrou-se muito o povo, que passou aquele dia em grande regozijo. Decidiu-se que esse dia seria celebrado a cada ano no dia 13 do mês de Adar. Após isso, a terra de Judá esteve tranquila durante algum tempo. Aliança com os romanos. Pela voz da fama, soube Judas que os romanos eram extremamente poderosos, que se mostravam benevolentes para com seus aliados e que a todos os que recorriam a eles ofereciam sua amizade porque eram verdadeiramente potentes. Contaram-lhes também seus combates, suas façanhas junto aos gauleses, aos quais haviam vencido e subjugado. Como haviam chegado à Espanha para se apoderar das minas de prata e de ouro que ali existem, e como por sua sabedoria e longanimidade eles haviam conciliado todo o país, por mais que ele fosse afastado deles. Como haviam derrotado reis que haviam surgido contra eles das extremidades da terra, e os haviam aniquilado devidamente, enquanto outros lhes pagavam o tributo anual. Filipe e Perseu, reis dos Ceteus, e outros se haviam insurgido contra eles, mas tinham sido derrotados e subjugados. Antíoco, o grande rei da Pérsia, marchou para combatê-los por 120 elefantes, cavalaria, carros e um poderoso exército, mas havia sido por eles aniquilado. Eles o haviam tomado vivo e haviam imposto a ele e aos sucessores um grande tributo, a entrega de reféns e a cessão de um território, arrebatando-lhe a Índia, a Média, a Lídia e suas melhores regiões que eles deram aos reis Eumenes. Os gregos haviam decidido atacá-los para exterminá-los, mas eles o souberam e enviaram um general que os atacou, levando a perecer um grande número, arrastou ao cativeiro suas mulheres e seus filhos, saqueou e tornou-se senhor do país, destruiu suas praças fortes e os reduziu à servidão, que ainda durava. Haviam eles igualmente arruinado e subjugado ao seu domínio os outros reinos e as ilhas, que lhes haviam resistido. Por outro lado, conservavam sua proteção a seus amigos e aliados, e estendiam seu poder sobre os reinos vizinhos ou distantes, e todos os que ouviam pronunciar seu nome temiam-nos. Aqueles que eles queriam auxiliar e ver reinar, reinavam com efeito, mas os que eles não queriam eram exilados. Engrandeciam-nos muito. Apesar de tudo isso, ninguém deles trazia diadema, nem se envolvia com púrpura para se engrandecer. Eles tinham estabelecido entre si um conselho supremo em que, cada dia, 320 conselheiros discutiam assuntos do povo para governá-lo bem. Cada ano confiavam a autoridade suprema a um só homem, que comandava em todo o território, e todos obedeciam a um só, sem haver ali entre eles nem inveja nem ciúme. Escolheu Judas a Eupólemo, filho de João, filho de Acos, e a Jasão, filho de Eleazar, e enviou-os a Roma para estabelecer amizade e aliança com eles, pedindo-lhes que os libertasse do jugo que os gregos, como estavam vendo, faziam pesar sobre Israel, reduzindo-o à escravidão. Dirigiram-se eles a Roma, apesar da duração da viagem, e entraram no Senado, onde disseram: Judas, também chamado Macabeu, seus irmãos e todo o povo de Israel nos enviaram até vós para firmar aliança e paz e para que nos conteis entre vossos amigos e aliados. Essa linguagem agradou os romanos. Eis a cópia da carta que os romanos mandaram gravar sobre tabuletos de bronze e enviaram a Jerusalém para ali ficar como memorial de paz e de amizade de sua parte. Prosperidade para sempre aos romanos e ao povo judeu, por terra e por mar.
longe deles a espada e o inimigo. Se sobrevier uma guerra contra os romanos ou contra um de seus aliados, em todo o império o povo judeu tome as armas por sua vez, conforme o permitirem as circunstâncias, e isso de boa vontade. Não fornecerão aos adversários nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, segundo a decisão dos romanos. Os judeus observarão esses contratos sem receber nada em troca. Por outro lado, se for o povo judeu atacado, os romanos tomarão armas voluntariamente por eles, conforme as circunstâncias o indicarem, e não será fornecido aos combatentes nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, de acordo com a vontade de Roma, e esses contratos serão observados sem fraude. Por essas palavras, os romanos aliaram-se aos judeus. Se uns ou outros contratantes quiserem ajuntar ou subtrair essas cláusulas, farão a proposta, e o que for acrescentado ou tirado será ratificado. Pelo que toca aos danos causados pelo rei Demétrio, eis o que lhe escrevemos. Porque fizestes pesar vosso jugo sobre os judeus, nossos amigos e aliados. Se, pois, eles vierem a nós outra vez contra vós, nós lhe faremos justiça, e vos combateremos por terra e por mar. Combate de Birzete e morte de Judas. Soube logo Demétrio do fim de Nicanor e da aniquilação de seu exército, e resolveu enviar pela segunda vez Báquides e Alcimo à terra da Judéia, com a ala direita de seu exército. Estes tomaram o caminho que leva a Gálgala e acamparam em frente a Melazote, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois eles se apartaram e foram a Berzete com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Lasa, e 3.000 homens de Escol estavam com ele. Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico. Muitos se retiraram do acampamento e, por fim, ali ficaram não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: Vamos, ataquemos o inimigo, talvez possamos combatê-lo. Mas eles os desviavam disso, dizendo: Não conseguiremos. Salvemos antes nossas vidas agora. Voltaremos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas neste momento somos muito poucos. Livre-nos, Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante dele. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente e todos os mais valentes postaram-se na primeira fila. Báquides achava-se na ala direita e, ao som das trombetas, a falange avançou dos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas, e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Báquides se encontrava à direita com a mais forte porção de seu exército e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até o monte de Azoto. Mas a ala esquerda, vendo derrotada a direita, lançou-se atrás das pegadas de Judas e de seus soldados. O combate tornou-se mais encarniçado e tanto de um como de outro lado caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram.
Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro de seus pais em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o chorou longamente, guardando luto por vários dias, dizendo: como sucumbiu o valente Salvador de Israel? O restante das façanhas de Judas, de seus combates, de seus feitos heróicos e atos gloriosos não foi escrito. Ele é, com efeito, por demais numeroso.